todos, estamos aqui para apresentar What's Next, um estudo sobre os homens. Esse é um estudo feito pela Aramis com a WGSN. Para conversar sobre esse estudo, estamos aqui com Richard Stade, CEO da Aramis, com o Vitor Coelho, consultor da WGSN Mindset Latam, e com Ernesto Xavier, produtor de conteúdo. Eu sou Ivan Padilla, editor da Casual Exame. Queria te pedir para você falar um pouco sobre esse estudo, o propósito desse estudo, por que ele foi feito, por que vocês encomendaram e produziram em parceria com a WGSN esse estudo sobre o comportamento masculino. A gente colocou como a visão da companhia ser o destino número 1 de lifestyle do homem. E para ter propriedade, para a gente poder dialogar e colocar o homem nesse olhar de aprendizado e posicionar nossa marca, a gente colocou junto com a WGSN um estudo incrível, cheio de tendências, de história. Tem uma frase que eu gosto muito, né? A gente não sabe para onde a gente vai, se a gente sabe de onde a gente veio. Então tem toda uma cronologia de história, mas todas as tendências que estão ditando o lifestyle do homem moderno. E foi muito interessante perceber que, independente do momento que os homens estejam, né, sejam os homens que já estão, de fato, já mais olhando para o futuro, de fato, já um pouco mais fora da caixa dos homens, que é um conceito que a gente usa bastante no estudo, seja os homens que ainda estão mais no lugar, né, da caixa ainda, tem alguns sentimentos que são transversais. Muitas descobertas surgiram daí, né, a partir do material que a gente já tem disponível na WGSN, com alguns cruzamentos locais que a gente faz, entrevistas com especialistas, a gente chegou justamente nesses movimentos de tendência em várias categorias. O que eu achei mais interessante é essa percepção de que não existe apenas uma masculinidade, de que existem diversas masculinidades e que aos poucos nós homens estamos aceitando isso. O estudo trouxe muito isso, sim, comportamentos do homem dentro da caixa que são esperados e comportamentos fora da caixa. Que comportamentos são esses que vocês observaram no estudo? Você colocou numa caixa na história. E essa caixa, de alguma maneira, ela blinda você de se sentir mais. A gente está vendo hoje esse poder de se sentir vulnerável, olhar para a paternidade com um olhar diferente, com muito mais permissivo. E tem uma história que eu achei interessante também, como o homem também está cada vez mais confortável de alguma maneira de olhar para o bem-estar e olhar para ele com mais liberdade e confiança. Você ser você mesmo é muito difícil porque o homem ele nem sabe quem ele é, né? Ele vai partir de onde? Como eu descubro quem eu sou e eu posso expressar quem eu sou, e quando eu expressar quem eu sou, as pessoas vão me julgar por isso, eu vou ser aceito por ser quem eu sou. Então são tantas perguntas que esse homem começa a se fazer, às vezes ele fica meio perdido assim, mas você já vê cada vez mais homens que conseguem buscar esse eu, que buscam ajuda na psicologia, ou então até nas mulheres que estão ao seu entorno. Então que ele vai buscando esse eu que está perdido, que está solto. Quais são os comportamentos de vocês que ainda estão saindo da caixa, ou que já saíram da caixa, ou que vocês querem que saia da caixa? Eu tenho irmã, sou de uma família de muitas mulheres, elas falam assim, nossa, você não fala o que você está sentindo. Eu falo assim, nossa, mas eu achava que eu estava falando tanto. Mas aí então eu percebo que eu ainda preciso avançar mais nisso. E meu filho chegou para a amiga dela e falou, olha, a mamãe eu já vi chorar várias vezes. O papai não chora muito. Eu vi ele chorar uma vez só. E ela me mandou essa mensagem. Quer dizer, por mais que a gente está se desconstruindo, os nossos filhos estão pegando esses movimentos e eu cheguei um dia para ele, você pode chorar. Você está sentindo? Solta esse sentimento, não tem um problema. A gente vai descobrindo diariamente, a gente vai entendendo esse comportamento aqui não é legal, por que eu estou agindo dessa forma, será que é algo autêntico meu, será que é porque isso é herança, né, desses 10 mil anos de história da masculinidade, como é que isso enfim, como é que a gente vai percebendo as nossas ações e de alguma forma vai se abrindo, vai se permitindo. E eu acho que os sentimentos que a gente investigou no estudo falam muito sobre isso, assim, de como é que a gente vence o receio, vence a desconexão, né, vence o desconforto que essa discussão toda traz, para que todos os dias a gente possa um pouquinho, meio que sabendo já a direção que a gente tem que ir, vá aos pouquinhos desconstruindo essa caixa individual nossa, né?
Focando ali no comportamento masculino, e o que você acha que a pandemia ali trouxe de diferente? Se fala muito, por exemplo, na moda, é uma coisa evidente, acho que a pandemia trouxe a casualização da moda, trouxe uma busca por conforto. Isso é um aspecto ali da pandemia com relação ao nosso comportamento. E outras coisas aconteceram, como a tendência de homens tendo que cozinhar, homens tendo que cuidar da casa. Então, coisas que eram especificamente, o olhar era completamente feminino. Não, isso aqui é uma coisa de mulheres. Os homens tiveram que fazer e não teve jeito. Você vai ter que aprender um pouco e não pode voltar a repetir os mesmos padrões de antigamente. Rick, falando de pandemia, a pandemia trouxe para você em termos de reflexão? Como foi esse período para você? O que você acha que isso mudou no comportamento masculino? Quando a gente começou o movimento de ok, vamos transformar o negócio, e estava super desafiador no começo, eu falei, eu tenho 6 meses para virar esse negócio. Mas é legal você dar um presente, né? Quando você faz algo tão complexo. E eu pensei, o que é o presente que eu poderia me dar? Eu falei, eu vou virar e meu presente eu vou ser mais leve comigo. E foi um presente para você e para as pessoas com quem você convive, né? Porque você vai tratar as pessoas como você se trata. Se você se tratar bem, você vai tratar bem as pessoas em volta de você. Se você se cobra demais, de alguma maneira você está cobrando todo mundo no seu entorno de alguma maneira. Indo também um pouco para a moda, do qual a gente está construindo muito também esse material, o que a gente percebeu na marca é o homem se vestiu muito confortável durante a pandemia porque estava todo mundo no home office. No momento que a gente foi reposicionar a marca, isso foi uma sacada boa, a gente foi para um casual sofisticado. Porque a gente entendeu que a casualização gera uma tendência, que a pandemia exponencializou, e o que a gente teve que fazer foi trazer os códigos da marca de sofisticação para uma moda mais casual e confortável. O que a gente observa são tendências, né? São marcas que estão lançando soluções para responder isso. Então, trazendo alívio, trazendo interesse, trazendo segurança para esse público masculino. Então, quando a gente fala de alívio, por exemplo, tem várias categorias, né? Todas ali que a gente investigou, então desde moda, beleza, tecnologia, casa, enfim, outras categorias, todas elas de alguma forma estão trazendo well-being, né? Estão trazendo wellness nas mais diferentes formas. Tem uma tendência que é super legal dentro dessa lógica de alívio, né? Falando de beauty, que é o bro bathing. Então são marcas que estão lançando produtos para banhos masculinos, né? Para o homem se conectar ali com o seu próprio corpo, com esse momento para si mesmo, né? Que é um momento onde também rola uma reflexão, rola um olhar para si, né, sobre, enfim, a gente sempre fica pensando muito ali naquele momento de banho, então a gente vê algumas marcas lançando produtos específicos, né, para banho masculino, cada vez maiores, cada vez mais fortes essa tendência. Quando a gente fala de interesse, né, a gente está falando de alguma forma trazer o homem mais para ação da mudança do mundo que a gente quer e como é que a gente faz isso e às vezes, enfim, ajuda a iniciar esse contato. Então, por exemplo, o veganismo estaria aí dentro como uma forma de manifestação, de interesse, né, de ação, de mudança ativa. Uma vertente que eu acho que é super interessante dentro disso, que é de beleza, é o no makeup. Então são maquiagens voltadas para o público masculino, que não são maquiagens como a maquiagem feminina, né, que são super explícitas, sombras coloridas, etc. Mas são alguns corretivos, algumas bases que são bastante discretas. O que você vê de movimento daqui para frente? Porque muita coisa que você trouxe do presente já são comportamentos bastante avançados para o presente. Então, como é que a gente avança? O que você vê de avanço nisso? Se eu tivesse que resumir mesmo, tem um ponto muito legal nessa troca que a gente teve com a Aramise. A gente também, junto com o cliente, a gente vai entendendo onde que estão os pontos fortes, onde que é o lugar central do estudo. E ficou muito claro, assim, que é muito sair do lugar de masculinidade para falar de masculinidades no plural, né? Porque eu acho que é exatamente o momento que a Aramise está, né? De cada vez mais expandir esse marketplace, né? Tá nesse lugar para convidar as pessoas a experimentarem, né? Para que cada vez mais masculinidades possam ser exploradas, possam ser entendidas nesse caminho de trazer o alívio, de trazer a segurança, de trazer o interesse do homem fazer essa conversa e proporcionar o diálogo.